paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Antes de eu começar, vamos receber os nossos visitantes. Se for possível, se coloque em pé quando eu chamar o seu nome. Então, nesta noite está conosco o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Seja muito bem-vindo. A Vitória. Seja muito bem-vinda. E tem mais uma Vitória. Eu tô te vendo, Jesus também, amém. Vocês são muito bem-vindos. Em nome de Jesus, vão voltar. Irmãos, nesta noite, se eu puder dar um tema, um nome para aquilo que eu quero falar com vocês, é quando Ele te chama. Ai, é verdade, esqueci, gente. Eu trouxe uma multidão junto comigo hoje. Tá toda a minha família aqui. Meu pai, presbítero na Assembleia de Deus, amém, aleluia. Minha mãe, minha avó, todos trabalham na obra do Senhor. Não sei se eu tô feliz, ansiosa, nervosa, desesperada que eles estão aqui. Pai, se eu cometer algum erro, depois você me fala no particular, tá? Irmãos, então a mensagem que eu quero falar com vocês hoje é quando Ele te chama. E o texto base que eu quero utilizar, ele se encontra em 4 livros da nossa Bíblia, que é Mateus, Lucas, João e Marcos. Preferencialmente hoje vamos lá em Marcos. Bela, se você puder colocar para mim, por favor, Marcos 1:16. Enquanto a Bela coloca no telão, eu quero ler com vocês a minha versão, que é a Bíblia A Mensagem, que é um pouquinho diferente, que diz assim. Marcos 1:16. Caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os: venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram a rede e foram com ele. E a versão que está aqui é a Almeida Corrigida Fiel. Volta um pouquinho, Bela, por favor. 1:16. Mais o próximo. Vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. E tem a minha versão diz venham comigo, e tem a versão que eu gosto muito também, se eu não me engano, é NVI, que diz sigam-me. Irmãos, então vamos pensar algumas coisas sobre essa passagem. Primeiramente, eu estava super em dúvida, falando com Deus. Meu Deus, será que é isso mesmo? Até que no domingo o Zá citou esse exemplo aqui no culto e eu tive a confirmação da parte do Senhor que era isso mesmo que Ele queria falar através da minha vida nessa noite. Vamos, se você fechar os seus olhos agora e conseguir visualizar essa cena. Primeiramente, gente, eu trabalho com imaginação. Imagina o Senhor Jesus presencialmente na sua frente, te chamando e falando: venha comigo. Será que como Pedro, a gente iria aceitar o chamado imediatamente, largar tudo, ou como nós normalmente fazemos, iríamos fazer vários questionamentos primeiro? Mas tem uma coisa que acontece quando o Senhor nos chama, que não dá para ficar inerte a isso. Não tem como. Gente, eu não estou usando essa palavra só porque o Zá acabou de falar, tá? Estava anotado aqui. Não tem como ficar inerte ao chamado do Senhor. É muito claro. Pode ser que você não se lembre, por exemplo, hoje é 28 de setembro, às 8h37. Pode ser que você não se lembre dessa forma em específico,
mas você vai se lembrar qual era o momento da sua vida naquela hora que o Senhor te chama. E se por acaso você não sente clareza sobre quando o Senhor te chamou, saiba que esse dia pode ser hoje. Pode ser hoje, 28 de setembro de 2023, que Ele está verdadeiramente te chamando. E, meus irmãos, quando o Senhor te chama, sinto lhe informar, mas não dá para escapar, tá? Então, tem uma pergunta que eu queria fazer com base no que Pedro fez, muito importante, muito séria. Nós largamos tudo ou ainda existem coisas que a gente precisa deixar para trás? Talvez você já frequente os cultos aqui na Videira faz tempo, talvez você esteja inserido na palavra de Deus faz tempo. Isso para todos nós, talvez faça anos. Mas você já abriu mão de tudo que você precisa para seguir ao Senhor? Ou ainda existem coisas que você precisa deixar de lado? E embora esse texto seja lindo, ele seja um dos meus preferidos, ele é a base para o que eu quero falar hoje, mas não é o contexto, não é a moldura, mas sim o fato de quando o Senhor nos chama. Então, para isso, eu quero contar um pedacinho só do que eu vivi, da minha história, só um pedacinho mesmo. Quando eu era bem novinha, no começo da minha adolescência, os meus pais, eles se converteram. Eu tinha, acho que 12 anos, e usando uma palavra bem simples, eu fui no embalo. Frequentava os cultos, naquela ocasião acabei me batizando, mas sem ter uma verdadeira certeza, sem ter reais experiências com Cristo naquele momento. E não sei se vocês já ouviram aquela frase, mas que para mim ela faz muito sentido, que é: filho de crente não é crentinho. Então, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ou Deus não tem netos, que serve, que é a mesma coisa. E é verdade, e eu experimentei isso, porque por mais que eu estivesse inserida no ambiente da igreja, eu não tinha tido experiências reais com Cristo. E se passaram muitos anos, muitos mais anos do que eu gostaria hoje, com a mentalidade, com a maturidade que eu venho adquirindo. Muitos anos se passaram quando eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor, foi mais de 8 anos. Pode não parecer, gente, mas eu já tô chegando nos 30, tá? E até que no ano de 2017, quando eu verdadeiramente estava determinada a voltar para Cristo, eu estava no culto. Naquela ocasião eu e meu esposo, na época nós éramos noivos, e eu ouvi um testemunho de uma jovem. E não sei se isso já aconteceu com vocês, de alguém contar um testemunho, por mais que não tem tanta similaridade com o que você vive, mas você consegue se ver dentro da história da pessoa. E quando aquela jovem ela contava esse testemunho, foi quase como se eu fosse transportada para o início da minha adolescência, porque naquele começo da minha experiência no ambiente igreja, quase tudo é um borrão, mas tem uma passagem bíblica em específico que me marcou. E essa passagem bíblica, ela está lá em, se puder colocar, Bela, Salmos 119, versículo 105. Não vamos ler o Salmo 119 inteiro, podem ficar tranquilos, é só o versículo 105. 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou então, a versão, que eu gosto muito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sobre lâmpada, eu não tenho nenhuma lâmpada aqui, mas vamos usar a lanterna do celular para ter uma ideia. Que aqui está iluminado, então não dá para ter uma ideia tão boa assim. Mas digamos, conforme eu vou iluminando com o meu celular ele ilumina um pedacinho pequeno. E conforme eu vou andando, mais o meu celular vai iluminando. Irmãos, exatamente
exatamente assim é a nossa vida com Cristo. Sobre a lâmpada, sobre a lanterna do meu celular, ela ilumina longe? Não. Então, para seguirmos a Cristo, o que a gente precisa? A gente precisa de fé, a gente precisa de confiança, porque no decorrer do caminho, Ele vai iluminando e vai direcionando os nossos passos. Por quê? Na nossa incapacidade de visualizar o todo, nós como humanos somos falhos, ainda que o Senhor tivesse misericórdia para conosco de nos mostrar até onde a gente iria chegar, sabe o que provavelmente ia acontecer? A gente não ia conseguir chegar, porque a gente não tem capacidade, da nossa humanidade, a gente não consegue visualizar o todo. Então o Senhor, Ele faz isso conosco. Conforme nós vamos andando, Ele vai nos dando direcionamento. E o que é preciso? É preciso fé, é preciso confiança. A cada passo que você der, o Senhor vai te mostrar o caminho. Por que é muito necessário fé? Porque no meio do caminho vem as lutas. Você vai passar por caminhos perigosos. Eu não estou dizendo e se você passar. Não, você vai passar. Isso é uma certeza. As lutas na vida do crente, ela chega. Só que a vida do crente, ela não é como uma maratona. Não é sobre correr e quem chega mais rápido na linha de chegada. Não, é sobre percorrer o caminho inteiro. Não é sobre essa pressa de fazer as coisas e de repente às vezes você não consegue chegar na linha de chegada. É fazendo um pouquinho por vez ou muito por vez, dependendo da sua capacidade, mas o importante é que você chegue aonde o Senhor determinou para você. Então, irmãos, assim como a estrada, assim como o caminho, todos os dias servir a Cristo é uma escolha. Não importa quantos anos você tem de convertido, de crente, nada, não é sobre isso. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades diárias. Sempre a nossa fé é testada e todos os dias servir a Cristo continua sendo uma escolha para mim, para o nosso pastor, para os presbíteros da casa, para toda a liderança. Todos os dias a gente tem que escolher a Cristo e é preciso fé. É necessário todos os dias termos fé. E falando em fé, Bela, abre mais um texto para mim que está assim, em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nesse ponto, o que eu queria falar com vocês? Existe uma diferença muito grande entre fé e fideísmo. A fé, ela é algo totalmente racional. Ao contrário do que talvez nós tenhamos escutado quase que a nossa vida toda, a fé, ela é totalmente racional. E o fideísmo ou as crendices é algo irracional. Então, mais uma pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite. Você acredita em Deus porque te falam dele ou porque você caminha com ele e tem experiências com ele? Você acredita em Deus porque te falam dele ou você acredita em Deus porque você caminha com ele e tem experiências com ele? Irmãos, enquanto nós nos limitarmos a acreditar em Deus pelaquilo que os outros falam, não vai dar certo. Por quê? Isso é crendice. Qualquer vento fraco nos abala. Para servir a Cristo verdadeiramente, racionalmente, com fé, é necessário experiências com Deus. E daí as experiências com Deus são totalmente pessoais, né? Cada um tem as suas. Então, a diferença entre fé e fideísmo está no eu
sei? O que eu sei? Eu sei que o meu Senhor vive. Eu sei que o meu Senhor morreu e ressuscitou. E eu sei que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Então, o que eu sei? Eu sei que tudo que está escrito aqui na minha Bíblia e na sua é real. Eu acredito em cada uma das palavras que estão aqui. E ainda que eu ou você, a gente tenha opiniões pessoais, porque a gente vive num tempo agora, né, que todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. E que está na moda ser contra o Evangelho, contra o que os cristãos dizem. Sinto muito, mas a minha opinião e a sua, com todo respeito, não valem nada. Não importa nada. O que importa é o que está escrito aqui. Então, as nossas opiniões pessoais, as nossas opiniões da nossa carne, a partir do momento que a gente passa a seguir a Cristo, não importa mais nada. O que importa é o que está escrito aqui. E sobre ainda o versículo, né? Lâmpada para os meus pés, é tua palavra e luz para o meu caminho. O que eu quero falar para vocês nessa noite? Que mesmo enquanto eu, Ana Paula, andava por caminhos errantes e duvidosos, a palavra do Senhor não me desamparou. Porque a partir do momento que você é inserido dentro de uma igreja, que você tem contato com a palavra, que você aprende a ter o temor do Senhor, não adianta. Não te desampara mais. E eu ouvi uma coisa que é uma palavra, vocês me perdoem, é uma palavra feia, muito feia. Porém, o crente, quando ele quer se desviar, ele pode até tentar pecar. Mas é um pastor muito conhecido que fala isso. Ele não peca gostoso. O Patrick já ouviu também. Gente, não dá. A partir do momento que você tem consciência de Cristo, você pode até tentar fazer as suas coisinhas erradas que você acha que ninguém está vendo. Mas não tem como. Parece uma perseguição, porque você sabe que o Senhor está te vendo. E eu sei disso porque eu vivi isso. Então, nessa noite, o que eu quero te falar? Permita que a palavra dele seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Mas assim, quando a gente entrega as coisas no Senhor, nas mãos do Senhor, é sobre entregar na mão dele e deixar na mão dele. Por quê? O que normalmente a gente faz, Senhor, estou colocando nas tuas mãos. Daí no dia seguinte você vai tentar dar o seu jeitinho. Não é assim que funciona. É difícil pra caramba, é difícil. Mas a partir do momento que você coloca nas mãos do Senhor, é quase como que assim, não é que você vai ter amnésia, mas você vai deixar nas mãos dele, esquecer e confiar nas mãos do Senhor. Mas não se enganem, não se engane, como eu já tentei me enganar. O Senhor, ele te recebe como você está, mas você não pode ficar como está. O Senhor, ele te recebe como você está, mas você não pode ficar como está, porque é impossível seguir a Cristo e continuar igual. Não tem como. É necessário mudança, é necessário renúncia. Talvez algumas pessoas que me conheceram, né, há muito tempo atrás, se me verem hoje vão falar, essa menina sofreu lavagem cerebral. Pode ser que muitas pessoas pensem isso. Se eu fosse conversar com a Ana Paula de 10 anos atrás, eu ia falar, meu Deus, tá louca, imagina que vai ser eu desse jeito. E é assim quando a gente se entrega verdadeiramente para Cristo. Quando eu realmente decidi entregar minha vida para Cristo, gente, eu tinha umas ideias tão erradas, misericórdia. Normalmente a gente chega tão cheio de si, achando que é o dono da razão. Só que não é que tá feito toda a obra aqui não, viu, irmãos? Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas quando a gente vai dando espaço para que o Senhor trabalhe, não tem como virar crente e continuar todo mundo igual. Não tem como. É necessário renúncia e é necessário mudança. Já viram aquele exemplo, né? Que a pessoa tá com um pé em cada canoa? Esse com certeza todos vocês já ouviram. Tá com o pé em cada canoa, tá no fluxo do rio. Uma hora você vai ter que escolher em qual canoa você vai colocar os dois pés.
Não tem como ficar para sempre com um pé em cada canoa. E eu vivi isso. Queria estar dentro da igreja, mas não queria abrir mão das coisas. Queria estar dentro da igreja, mas queria continuar do mesmo jeito. E não tem como, não dá. Se vocês puderem fazer uma pergunta, interajam comigo. Quem aqui assiste The Chosen? Quem não assiste, propaganda grátis pro The Chosen, assistam, que vale muito a pena. Sabe a entrada? A entrada, né? A abertura do The Chosen. Os peixinhos. Gente, isso mexeu demais comigo. Pra quem não assiste, eu vou explicar. Tem um monte de peixinho, acho que é azul claro, indo todos os peixinhos nadando para essa direção. Daí, de repente, tem um peixinho que ele vira e ele fica tipo verdinho. Daí ele começa a nadar para outra direção. E conforme ele vai encostando nos peixinhos, outros peixinhos vão ficando verde. E é exatamente assim a nossa vida com Cristo. A gente sempre vai ter que andar na contramão do mundo. Não tem como. E conforme você vai encontrando, você vai pregando a palavra, outras pessoas vão andando na contramão junto com você. O que você não pode fazer é encostar com pessoas que vai te fazer andar para o outro lado. Isso é fundamental. Então, o que eu queria dizer? Jesus, ele te chama. Quando ele te chama? E Jesus, ele te chama hoje. E o hoje é muito precioso. Por quê? Você pode sim ter outra oportunidade. Pode ser que domingo você esteja aqui conosco. Mas não vale a pena arriscar. Eu fui muito agraciada pelo Senhor porque eu tive outra oportunidade. Mas eu poderia não ter tido. Por que nós não podemos ter outra oportunidade? Porque Cristo pode voltar. Eu acredito verdadeiramente que antes de eu terminar de falar aqui, Cristo pode voltar. Ou até amanhã. Todo mundo aqui tem convicção que vai estar vivo amanhã? A gente não tem como ter certeza disso, não dá. Então o Senhor, ele te chama hoje. Não dá para arriscar, não dá para brincar. Tudo bem, você já está aqui, mas será que não tem todos os dias algo que a gente precisa mudar? Sabe, sempre tem algo a melhorar. Não vale a pena ficar resistindo ao que Cristo quer fazer na nossa vida. É perda de tempo. É muita perda de tempo resistir a Cristo. A gente às vezes está deixando anos preciosos do trabalhar de Deus porque a gente resiste. Não vale a pena. O Senhor, ele te chama e ele te chama hoje. E todas as coisas que você acha que você não consegue abrir mão, são meros detalhes. São coisas muito pequenas que para você pode parecer coisas grandes, mas tudo aquilo que você acha que você não consegue abrir mão, são coisas minúsculas perto do que Deus pode te dar. E eu não estou falando de coisas materiais, de coisas físicas deste mundo. Não. Eu estou falando de graça, de contentamento, de paz, dos frutos do Espírito, de domínio próprio. São essas coisas que o Senhor nos oferece. E todas as outras coisas, elas vão vindo e se encaixando na nossa vida conforme a gente dá espaço para que o Senhor trabalhe. Agora, se tudo isso que eu estou falando para vocês hoje não faz sentido, se você já é um crente alicerçado na palavra, talvez tenha alguém aqui que você queria que estivesse aqui, junto com você. Um familiar muito próximo, um amigo muito querido, talvez alguém de dentro da sua casa. Mas o que eu quero te dizer é, não desista de orar por essa pessoa, para que ela esteja aqui com você. Porque a minha família não desistiu de mim. Os meus pais estão aqui hoje e eu sou fruto de oração. Foram longos 8 anos que eu fiquei fora dos caminhos do Senhor. E eu consigo às vezes visualizar quantas vezes os meus pais que estão aqui hoje foram orar e dormiram chorando.
pedindo para Cristo para que eu estivesse aqui hoje. E eu estou. Então, aquela pessoa que é muito preciosa para você e que você quer que esteja aqui com você, porque o que a gente quer para quem a gente ama? A gente quer o melhor. E eu sei o que é o melhor. Todo mundo que está aqui hoje sabe que é o melhor. Que entregar a vida para Cristo não apenas é o melhor, mas é o único caminho. Não tem outro. Não adianta se enganar, não adianta resistir. Não existe outro caminho além desse. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que eu sou fruto de oração. E hoje eu estou aqui. E embora tenha muito para acontecer na minha vida ainda, embora a obra ainda não esteja completa na minha vida, mas o Senhor já me alcançou. Porque a minha família, os meus pais, a minha avó, eles nunca desistiram de orar por mim. Então, aquela pessoa que você deseja que esteja aqui com você, ora mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, que o dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Eu sou a prova viva de que esse dia vai chegar. E se por acaso você é uma pessoa muito, assim, dificuldade, por exemplo, com emoções, não sei, emociona fácil, você trabalha na razão. Mais uma pergunta aqui. Por acaso, além do Zap que eu perguntei para ele falou que ele já ouviu falar disso. Alguém aqui conhece sobre a aposta de Pascal? Cri-cri. Ninguém? Gente, não sou super estudiosa do assunto também, mas é algo que eu achei muito interessante. A aposta de Pascal, o que é? Primeiramente, Pascal, né? Pascal, ele foi um matemático e teólogo do século 17. Ele nasceu, se eu não me engano, em 1660 ou 1662, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Então, ele era um homem da ciência, mas também um homem de Deus. E por muitas vezes ele acabava se colocando em situações de conversar com pessoas que não tinham a mesma fé que ele. Sabe o que ele elaborou? Ele elaborou uma aposta. O que ele diz? É melhor a gente apostar de que Deus existe e de que tudo aquilo que é falado dentro dessa casa é verdade. Por quê? Digamos, você não acredita nada disso, mas decide, vou dar uma chance e vou acreditar assim, vou seguir a Cristo verdadeiramente. Se, quando terminar a nossa vida, quando a gente morrer, falar, né, bem claro, quando a gente morrer, se tudo aquilo que você acreditou, nada daquilo era verdade, o que você tem a perder? Nada. Nada ou quase nada. Agora, se você decidir não acreditar em tudo que é falado aqui, não seguir a Cristo, o que vai acontecer no dia que você morrer? O que você vai perder? Absolutamente tudo. Que é a nossa salvação. Que é o mais importante. Então, essa, para as pessoas que são da razão, é a aposta de Pascal. Vale a pena apostar. Vale a pena crer que o Senhor existe. Vale a pena. Para os irmãos, já finalizando, para os irmãos que estão aqui, que são verdadeiramente alicerçados na fé e que já sabem de tudo isso que eu estou falando, que já vivem tudo isso que eu estou falando, um último versículo, Bela, se você puder abrir para mim, Mateus 5:13, só o comecinho do versículo. Mateus 5:13. Vocês são o sal da terra. Então, para as pessoas, para terminar, para as pessoas, para os irmãos que estão aqui, que tudo isso que eu estou falando já faz sentido. Esse versículo, até a minha Bíblia, ele vem com uma tradução que diz que o sal ele é feito para dar sabor, né, na comida. Mas, irmãos, isso não é invenção, né, da minha mente. Eu ouvi isso recentemente, eu aprendi isso. Qual é a característica do sal que muitas vezes a gente deixa passar despercebido? O sal, ele dá sede. Sabe que às vezes a única Bíblia que o seu colega de escola ou de trabalho vai ler é a sua vida. Talvez ele não tenha uma Bíblia na casa dele. Talvez ele não tenha contato nenhum com o Evangelho. Sabe qual Bíblia que ele vai estar lendo? Você.
a sua postura, o seu comportamento, o seu exemplo. Então, a gente tem que ser sal também no sentido de causar sede nas pessoas, de causar sede por Cristo, das pessoas verem a nossa vida e terem desejo de estar aqui conosco, terem desejo de vir aqui, não vir aqui necessariamente aqui na videira, mas terem desejo de estar dentro da casa do Pai, de conhecer o Pai. É para isso que nós fomos chamados. É exatamente para isso que nós fomos chamados. Então, terminando, com o tema, quando Ele te chama. O Senhor já te chamou? Você tem clareza do dia, do momento? Se você não tem, esse dia pode ser hoje. E, de verdade, do profundo do meu coração, eu carrego, provavelmente nem tinha a intenção de falar isso, mas se tem alguém aqui hoje que está descontente com a igreja, com qualquer coisa que tenha a ver com Cristo, e está pensando, não, talvez hoje é o último culto, isso não é para mim, não vale a pena. Repreenda esses pensamentos, porque esses pensamentos não são teus. Você está no lugar aonde você deve estar. Esses pensamentos, eles não são teus. E estão repreendidos em nome de Jesus. Aqui é sim o seu lugar. E quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, quando eu tentava voltar, sabe o que o inimigo tentava me convencer? Quando eu queria ir para a igreja, que eu não pertencia a esse lugar. Pois eu pertenço. E você pertence também. Esse aqui é o lugar que você deve estar. Então, se por acaso hoje você tem alguma dúvida e precisa de alguma mudança, saiba que você está no lugar certo, na hora certa, porque Ele te chama. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome